aí não vai para frente mesmo. Bom, Sakamoto, um dos grandes jornalistas que eu conheço, Sakamoto, o Bolsonaro voltou ao Brasil. Eu acabei de entrevistar o Ciro agora, ele mais falou do Lula do que do Bolsonaro, mas eu perguntei qual era o Bolsonaro que estava voltando, se era aquele que criava encrenca. Toda hora o senhor Bolsonaro disposto a fazer oposição. Fiz até o comentário dizendo, olha, se o Bolsonaro fizer oposição, ele é o grande líder da direita, ele pode ser presidente de novo, eleito pelo povo e tal. Aí eu perguntei para mim mesmo, você acredita nisso? Não acredito. Eu acho que ele vai arrumar confusão tudo de novo, e é tudo que a gente menos precisa no momento de instabilidade que o Lula está enfrentando, um baita jogo contra ele, Lula. Isso não precisa ser político e cientista político para perceber. Tem cara que não quer que o país ande. E com a volta do Bolsonaro aqui não vai ajudar em nada, não. O que você acha disso, Sakamoto? Bom dia, é um prazer falar com você. Bom dia, Datena. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. É sempre um prazer muito grande conversar contigo. Eu concordo com você. A questão é que eu estava até conversando com um economista agora, e falei assim, poxa, a gente tem tanto problema hoje para discutir, tem novo marco fiscal, regra fiscal, Bolsa Família, problemas no Congresso, estrutura de governo, distribuição, juros, gasolina que vai aumentar, né? Renda, emprego, tem tanto problema para resolver, já está difícil sem ruído já está difícil, se vier ruído, aí que danou. Só que como você bem colocou, é claro que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele continua sendo o principal nome de oposição do país. Ele saiu, foi para os Estados Unidos muito para evitar possíveis punições que viriam contra ele na hora que virasse o governo, ele perdesse o foro privilegiado, ou seja, a possibilidade de uma defesa privilegiada por conta de ser presidente, né? E aí ele acabou indo, ficou se refugiado lá perto da Disney por 89 dias, voltou hoje de manhã. Ele volta da Atena. A pergunta, pessoal, acho que até para responder a sua pergunta, a questão é anterior. Por que ele voltou logo agora? Não dá para saber exatamente tudo que passa pela cabeça do presidente e dos seus filhos. Olha, o Bolsonaro pode... Sakamoto, o Bolsonaro pode ter cara de bobo e jeito de andar, mas ele não é, não. Ninguém chega à presidência da República sem ser uma pessoa esperta, inteligente. Nenhum ingênuo chega a presidente da República. Eu duvido que ele não teve garantia, sei lá de quem, que ele podia voltar para o Brasil. Eu duvido. Senão ele não voltava. E além disso, tem um outro ponto, Datena, que é bem lembrado por você, que até a própria questão, acho que de uma certa análise da situação dele. Porque é o seguinte, ele estava lá perto da Disney. Ficando distante, não existe na política... Gente, tem uma regra da política que é não existe vácuo de poder. Se tem um vácuo de poder, ou seja, quem é o líder da oposição no Brasil? Se o Bolsonaro não se coloca como tal, fica quieto, fica passeando no supermercado, fica lá fora, aqui dentro o pessoal vai ocupando espaço. E ocupando o quê? Você tem o Valdemar articulando, Braga Neto, o ex-vice do Bolsonaro, o candidato a vice articulando, a própria Michele Bolsonaro provocou a ciumeira no próprio Eduardo. Tem um pessoal que vai se articulando para ocupar isso aí. E aí o próprio Bolsonaro falou, pô, se eu ficar aqui, né, tem o risco de eu ir lá e ser eventualmente preso por causa de joias, por causa de pandemia, por causa de corrupção, por causa de golpe, de um monte de coisa. Porém, se eu ficar aqui, eu posso ir definhando politicamente sendo apenas uma lembrança. Então ele veio. Veio e vai enfrentar. E o interessante da Atena, na hora que ele veio, né, você vai pegar o discurso dele desde ontem, tá uma coisa mais calminha, não é por medo do Lula, claro, mas é por medo do Alexandre de Moraes, é por medo da própria, o que a justiça vai fazer. Então ele veio, você vai perceber... mas ele não aguenta. O profile. Ele não vai aguentar isso por muito tempo. Então, a questão ele não vai aguentar isso aí. Ele não causou, ele não houve, até porque a polícia do Distrito Federal foi muito esperta, a Polícia Federal foi muito esperta, pegaram o Bolsonaro no avião, quer ir para onde, meu amigo? Então tá, a gente te deixa lá. E evitou uma micareta dentro do aeroporto, né, que atrapalharia a vida de todo mundo, ia ser usado, olha, Bolsonaro volta aos braços do povo, e não aconteceu. Agora, é claro que a natureza do Bolsonaro não é uma natureza pacífica, vamos dialogar, vamos procurar o que é melhor para o país. Não, o Bolsonaro precisa do conflito. Por quê? Porque com o conflito, ele acaba, as dele, que ficam na pilha.
E na pilha eles vão para a rua, eles vão para a porta de quartel, vão fazer de tudo. Ele precisa excitar seus seguidores, precisa manter os seguidores no estado de excitação. Para isso, ele vai precisar falar. Se ele voltou para o Brasil simplesmente para ficar em silêncio, a mesma coisa ter ficado na Disney, abraçando Pateta. Era melhor. Agora ele vai ter que se posicionar. E aí tá o problema. Porque uma parte, inclusive, do partido dele, no PL, não quer o Bolsonaro. Ele quer o Bolsonaro como cabo eleitoral. Ele quer a pessoa que visite, vá na prefeitura, abrace, tire foto, mas não quer o Bolsonaro necessariamente como candidato. Né? Uma parte do PL bem grande está torcendo, inclusive, para o Bolsonaro se tornar inelegível pelas mãos do Tribunal Superior Eleitoral, que é bem possível que aconteça. Tem aquele caso, só para lembrar todo mundo, quando o presidente no ano passado usou o palácio do governo, chamou um monte de embaixadores para atacar a urna eletrônica. Usou estrutura, usou TV, usou tudo, e aí agora pode ser julgado e pode ser condenado por conta disso. É claro que nos próximos meses vão ser de muita tensão. O Lula foi recomendado a não bater boca no Bolsonaro, afinal, ele é presidente, o Bolsonaro é né? Agora, o governo Bolsonaro, né, os aliados de Lula, ministros, certamente vão bater boca porque vão polarizar com ele. Ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar. Quando ele sentir que está com apoio popular, com uma diferença, né? O Lula, mesmo saindo da cadeia, ele passou a ser pedra, não era vidraça. Quem está no governo é vidraça. Hoje o Lula é vidraça. E o Bolsonaro está lá, só esperando. Quando ele sentir apoio popular, aí o Bolsonaro volta a ser o que o Bolsonaro era. Não vai mudar nada. Você acha que alguns meses os Estados Unidos mudaram a cabeça do Bolsonaro? Você acha que Alexandre de Moraes, a justiça, vão significar alguma coisa para ele? Não vai aguentar. Ele vai chutar o balde, mesmo porque se ele se tornar inelegível, ele põe o filho dele. E é o que ele gostaria de botar, entendeu? Agora não sei se vai ter transferência de voto, mas o Bolsonaro, escuta o que eu estou falando hoje aqui. Não, mas eu concordo plenamente com você. Vai criar uma encrenca desgraçada tão logo ele perceba que ele está com apoio popular de novo, você não tem a dúvida. Eu concordo com você totalmente. Tipo, a minha análise ela passa por isso. O Bolsonaro vai ser Bolsonaro porque ele sabe que o que deixou ele onde ele está foi exatamente isso. Vamos lembrar que antes de Bolsonaro ser presidente da República, ele era um deputado com pouca expressão no Congresso, mas que ficava famoso exatamente o quê? Falando para a deputada, olha, você é tão feia que não merece ser estuprada, atacando pessoas, cuspindo em estátua, essas coisas. Então ele vai fazer isso porque é o que ele sabe fazer. O ponto, na verdade, que eu acho que inclusive nesses cálculos internos dele, do que é para fazer, dos limites, etc., ele vai testar os limites para evitar também comprar briga com as pessoas, como por exemplo com o Alexandre de Moraes, com outras pessoas. Comprar briga, atacar o Supremo, criticar o Supremo, eu acho que ele não vai fazer isso tão cedo, exatamente porque Xandão tá pilhado, tem ainda um monte de gente presa por conta dos atos golpistas de 8 de janeiro. Então eu acho que vai rolar. Agora, o que o Bolsonaro está de olho, Datena, principalmente, e acho que o Lula vai ter que ficar de olho, é o seguinte: se a economia começar a dar sinais de fraqueza, se você começar a tiver redução agora teve o aumento do Bolsa Família, vai ter os R$150 a mais por criança, isso deve injetar recursos para 3 milhões de famílias que vão sair da pobreza extrema, isso aí deve dar um grau para o governo, né? Isso aí para o governo Lula. Mas, se você continuar tendo aumento de preço de gasolina, se você tiver tendo aumento de outros preços, se tiver tido problema de emprego, etc., o Bolsonaro vai sair e vai dizer, tá vendo? Na minha época era melhor, mesmo que na época dele as coisas não tenham sido boas. O que ajuda o Bolsonaro a respeito disso? O presidente do Banco Central está falando mais do que o presidente do Brasil, que é o Lula. Aí o Lula briga com o presidente do Banco Central, o Lula está destemperado. Não é isso. Como é que pode você trabalhar com juros de 14%? Isso é usura, isso aí isso na realidade, nem a agiota cobra juros desse jeito aí, entendeu? Os caras estão matando o Brasil. Agora, como é que pode você ter um governo voltado ao social, que é o que o Lula quer fazer, né, o que todo mundo deveria fazer, não importa a corrente política, isso é Keynes, que o tal de Paulo Guedes dizia que praticava e nunca praticou. Quando você está numa situação de dificuldade, o governo tem que rapar o tacho e distribuir para o povo em forma de obra,
em forma de assistência emergencial, porque precisa, porque não tem tanto emprego, em forma de investimento até para ajudar o empresário poder contratar e não mandar mais gente embora. Tem que raspar o tacho do que tiver no governo e não fazer como esses governos fazem. O governo de São Paulo, da época do Dória, do PSDB, guardou 80 milhões para eleger o Rodrigo Garcia. Não elegeu. A Prefeitura de São Paulo tem 40 bilhões em caixa e tem 60 mil moradores de rua. A cidade está largada, arrebentada, os caras fazem caixa para eleição. Então o Keynes jogava de ponta esquerda. Era um bom ponto esquerda, mas ele era um ponto esquerda de boa qualidade, o Keynes. Ele dizia assim, olha, primeiro você não coloca os ovos todos na mesma cesta, porque o Keynes, a mãe dele mandava ele, quando ele não era jogador de futebol ainda, mandava ele comprar ovo, ele comprou ovo, botou tudo numa mesma cesta, caiu, quebrou tudo. Ele falou, não, vou levar uma cesta de cada uma e tal. O Paulo Guedes estudou tudo isso e fazia o contrário. Então diz o bom senso que você tem que pegar numa crise terrível, e essa é uma das piores crises da humanidade. O Brasil está quebrado dentro de um sistema financeiro globalizado quebrado, entendeu? Mas o Lula quer acordo com a China. Foi o que sobrou. Estados Unidos é império, cara. Receberam mal o Lula pra caramba lá. Aí é o nosso parceiro comercial. É a parceria Pacu que nós temos com os Estados Unidos. Entendeu? Os outros países da Europa, com esse protecionismo absurdo, baseado em leis ambientais, que é politicamente correto. Você está defendendo politicamente correto, mas para ferrar o seu adversário direto, em venda de commodity, coisas tais, que o Brasil vive um colonialismo desgraçado. Aqui não tem empresa à altura do que nós temos dentro do país. A gente tinha que ter mais empresa para contratar gente. Por que você acha que tem desempregado? Por que você acha que nós somos o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, o maior produtor de carne do mundo, exportador de carne do mundo, e a gente morre de fome no paraíso? Porque não interessa aos grandes países do mundo que a gente cresça. Não tem interesse para eles que a gente cresça. Então o brasileiro não tem poder de compra, uma inflação desgraçada. Vem esse presidente do Banco Central bater no peito, é 14, eu vou aumentar aqui. Como é que você vai conseguir desenvolver um governo voltado ao social, ao povo, se a economia não deixa, se o presidente do Banco Central não deixa, se o mercado financeiro não quer? Aí não dá, pô. Não, e o pior, Datena, tem um ponto que assim, você tocou num ponto importantíssimo, porque tem muita gente que encara a população como planilha, sabe? Olha para o povo e vê planilha de Excel, sabe? E fala assim, não, peraí, precisa fechar a conta, o número aqui não pode sobrar, tem que fazer assim, não, a teoria, não dá, na prática a teoria é outra. As pessoas têm que entender que é claro que a gente tem que perseguir e ter uma economia forte, que seja capaz de combater a inflação, que seja capaz de pagar seus compromissos, tudo isso mais, é claro, mas você não consegue ter uma economia minimamente operacional se você não tiver trabalhador empregado, se você não estiver produzindo riqueza. O que produz riqueza é trabalho, não é especulação. E aí você precisa... Se você fizer isso e for um cargo executivo, ou eles te matam, ou eles empicham você. Ou sofre impeachment. Se você começar a usar dinheiro em obra para o povo, obra para empregar o povo para poder trabalhar, ajudar médios e pequenos empresários a empregarem mais, se aí você distribuir auxílio emergencial para quem precisa, aí vão dizer que você vai dar uma pedalada fiscal e vão te mandar embora, ou então mandar te matar. Porque é o seguinte, os juros de 13,5% ao ano, esse Selic, na prática, são juros escorchantes, mais de 100% na vida das pessoas no cheque especial. O pessoal que está ouvindo a gente sabe o tamanho do cheque do juros do cheque especial, é escorchante. Está tendo um debate sobre o juros do consignado do aposentado. 2, 3% é pouco. Não é! Em qualquer lugar do mundo, decente, aposentado é a certeza que vai cair todo mês na conta. Ou seja, a financeira vai poder pegar antes que o aposentado pegue. Não faz sentido ter os juros desse tamanho. Tem uma galera ganhando e ganhando muito. Você vai pegar, Datena, em qualquer lugar do mundo, né, em qualquer lugar do mundo civilizado, os juros estão mais baixos. Que os juros reais, descontado a inflação, também estão mais baixos. Por quê? Porque o pessoal se ligou, olha, saímos de uma pandemia safada, que destruiu emprego, que destruiu economia, tudo isso mais. Um pouco de inflação a gente vai ter, a gente sabe que é terrível ter inflação, mas um pouco de inflação vai ter, não pode ter muita, mas um pouco de inflação vai ter, desde que tenha crescimento econômico, desde que tenha emprego, qualidade de vida, o mundo inteiro tá assim, só o Brasil que taca juros como se
a inflação do Brasil fosse só de demanda, tem outras questões por aí. Mas aí só atrai dinheiro podre, né? Aí só atrai dinheiro podre. O capital externo que vem é especulativo. E aí o que acontece no final das contas é que o que acontece? O pequeno empresário, o microempresário, o pessoal que está nos ouvindo, que tem a barraquinha de cachorro-quente, que tem a barraca de pastel, que precisa pegar um dinheiro emprestado para poder aumentar, contratar mais alguém, comprar mais produto, não consegue porque o preço do juros está lá na hora da morte. E aí o pessoal fala o seguinte, olha, o Lula erra bastante, ninguém está negando isso, mas o presidente da República tem todo o direito de criticar os juros altos. O Banco Central não é independente? Por que só o mercado pode defender juros altos e o presidente da República não pode criticar os juros altos? Isso é um absurdo, e é o que está acontecendo. Não, quem fala de juros altos e defende é inteligente. Quem fala que o juros está alto e defende para reduzir é burro. Gente, não acreditem nisso. Isso é a maior imbecilidade do mundo. Porque até eu seria ministro da Economia, presidente do Banco Central, se para controlar juros altos, se para controlar a inflação alta, eu usasse juros altos. Até um menino de 2 anos de idade faz isso. Isso é o convencional. Você precisa ser criativo a ponto de, usando técnicas de economia, com juros mais baixos, né, você controlar a inflação. Você não pode matar o país que não tem mais uma vaga de emprego, que está provocando fuga de capital interno para outros países por instabilidade financeira. Eu repito, e você aprendeu a falar de uma forma popular que você ficou melhor do que você era antes. Significa o seguinte, você não vai ter comida no prato porque você não tem emprego, né? Você que está empregado, você vai ser desempregado amanhã. É bem assim mesmo, você entender. Juros altos é isso aí. Você vai ter menos saúde, menos educação, vai ter mais gente pobre num país que é tão sacana. A divisão de renda do Brasil, ela é tão canalha que a concentração de renda, que uma coisa é proporcional à outra, a pior concentração de renda é o Brasil do mundo. De 197 países, a pior concentração de renda é a do Brasil, porque o Catar não vale. O Catar é um país que tem dono. É o Emir que manda no Catar. Depois vem o Brasil. Como é que pode você ter a maior concentração de renda do mundo? É um país que significa, para você entender, tem pouca gente rica e a maioria é tudo pobre. Você que acha que é rico é pobre. Você que acha que tem um dinheirão no banco já não está valendo mais nada. E se a gente continuar nessa espiral de juros altos para conter a inflação, nós vamos matar o povo de fome. Enquanto esses políticos ficam brincando de xingar um outro lá no Congresso para impedir que a gente entenda o que está acontecendo com o Brasil. Aí não dá mais, meu irmão. E tem umas mentes brilhantes lá, alguns idiotas, reaças do caramba, que vêm com ideias que eu vou contar uma coisa pra você. Devia prender caras que fazem o que fazem e que falam o que falam, pô. Deviam prender esses caras aí que ainda estão cada vez mais reacionários, cada vez mais contra o povo, cada vez mais preconceituosos, cada vez mais inventando frases que deveriam render prisão a esses caras. Tinha que acabar com o foro privilegiado, que a maioria dos caras que usam o foro privilegiado é bandida, tem, na realidade, o foro privilegiado é criado em regime de exceção para defender gente boa, que o Estado é opressivo, que quer matar, prender e daí por diante. Isso é foro privilegiado. Nós não temos isso ainda no Brasil. Tem quase, mas não é isso. Tinha que acabar com o foro privilegiado. Tem cara que se elege só para não ir para cadeia. Pô, isso é um absurdo, cara. Eu não sei onde é que nós vamos parar, Sakamoto. Não, e o pior, Atena, é que é o seguinte, tem toda uma discussão. Um dos principais programas para melhorar a vida do andar de baixo, né, ao longo dos tempos, foi melhorar o salário mínimo. Fernando Henrique lá atrás começou a melhorar, sabe, aumentar acima da inflação, depois o Lula, Dilma, o Temer manteve, aí o Bolsonaro travou o aumento acima da inflação. O pessoal fala, pô, mas aumentar acima da inflação, isso vai dar problema. Cara, pobre, o pessoal precisa entender, pobre não vai pegar o dinheiro e investir num fundo de valores imobiliários, né? Ele vai gastar, ele vai na vendinha e gasta, vai no açougue, tô pagando aquela dívida, cimento, vê 2 sacas de cimento aí que hoje é o dia de terminar o puxadinho. O pobre vai gastar, e gastando acontece aquece o quê? A economia.
essa economia, contrata-se mais gente, circula-se dinheiro. Aí vem o pessoal e fala, não, a economia está aquecida, está gerando inflação. Um pouco de inflação na situação de crise que a gente está, beleza, não vai acontecer o que aconteceu na época do Sarney, de tirarem da tua mão a lata de tomate, falar, daqui que eu estou registrando de novo em cima, o que acontecia, né? Não vai ter. Não é situação, ninguém é irresponsável. Então a gente precisa, Datena, você matou isso, precisa ser mais maleável. Se a gente não for maleável, o que vai acontecer? Vai sobrar só o pessoal que a vida deu foro privilegiado, né? Aquele 1% que concentra a maior parte da renda do Brasil e que, de certa forma, não está em risco de nada. O Brasil pode subir, o Brasil pode descer. Não, e há uma confusão entre o cara rico e o cara privilegiado. O cara rico que nós estamos falando aqui é cara que tem bilhões, velho. É, o cara você que tem bilhões. Você que tem bilhões, e que são esses caras que quebraram a loja americana. Exato. E que ninguém tem coragem de falar. Ninguém tem coragem de falar isso. Quem quebrou as lojas americanas foi uma gestão de bilionários. Aí os caras não têm coragem de falar. Entendeu? Uma gestão de bilionários. Agora, eu vou te falar, eu tava numa. Para o cara entender bem, um dia eu estava com o Cajuru numa roda de gente muito rica, mas muito rica. Aí o Cajuru falou assim, olha, pra você ter uma ideia, bicho, eu ganho 90 mil reais. E aí ele viu que ninguém nem moveu um músculo da face, né? Aí ele falou de novo, eu ganho 90 mil reais. Aí ninguém riu, foi o Cajuru. Para de falar isso é perigoso, o cara que tem isso aí no bolso agora, o que você está falando. O que as pessoas não entendem é que quando a gente fala de concentração de renda, é concentração de renda na mão de 5 ou 6 pessoas que têm o PIB do país na mão, pô. Você não está entendendo. É isso que nós estamos falando, mas concentra o PIB do país. E gente que ajuda a quebrar a empresa e que some, porque ninguém tem peito para falar. O cara tem peito para falar do Lema? Não tem. Para falar do Bira? Não tem. Os caras não têm peito para falar. Não tem peito para falar. Mesmo porque o cara dá uma ligação aí, você vai para o espaço. Você perde emprego. Entendeu como é que é o negócio? É daí por diante. Tem um resumo que um economista me falou um dia, que eu sempre uso, que eu acho excepcional, que é o seguinte. Quando você fala de super rico, tem um monte de gente que fala, pera lá, vai me taxar, vai me botar imposto. Falo, não. Meu amigo, você que parcelou o Renegade em 24 vezes, sorry, você não é super rico. Né? Você que tá com um carrinho lá, comprou o Corolla, tipo, em 12 vezes, nossa, tô abafando, você não é super rico, né? Super rico é tipo, é um nível, é que a gente tá falando de 1% da população que é multibilionário. E aí o que acontece? Acontece o contrário, no Brasil, né? Pode parecer grego para muita gente, mas a classe média paga mais imposto do que os super ricos no Brasil. Enquanto você, classe média, que tem seu salário, CLT, né? O caixa do mercado paga mais imposto que o dono do mercado. Exatamente, porque o dono do mercado recebe dinheiro como dividendo, como lucro, no final, que não é taxado. E o que acontece? A caixa do mercado que é contratada lá vai pagar 10, 15, 27,5% de CLT, do imposto de renda. No final das contas, o super rico no Brasil paga pouco imposto. Mas toda vez que o pessoal vem a público e fala, olha, vamos mudar o imposto de renda com uma reforma tributária boa, parruda, em que a caixa do supermercado pague menos imposto do que o dono do supermercado. O que acontece nessas horas? Muitas vezes, os funcionários do supermercado, né, levados e enganados pelo dono do supermercado, começam a protestar, falando, vão taxar o meu salário. Não é, amigo, não é, amiga. Vão taxar daquele que paga menos. Infelizmente, isso no Brasil é uma coisa que, olha, dizem, o governo Lula disse que ia tentar jogar no segundo semestre uma reforma tributária que taxasse mais os ricos e tirasse da classe média, né, e dos pobres. Vamos ver. Eu acho que vai ser um dos grandes desafios dessa administração. Olha,